Olá, eu sou Matheus Colassino e esse é o blog Civil Imobiliário. No dia de hoje temos a honra, o prazer enorme de receber os professores Tito Lívio Ferreira Gomide e a professora Estela Mares Della Flora. A professora Estela Mares Della Flora é mestre e bacharel em Engenharia Civil, pós-graduada em Engenharia Diagnóstica, coordenadora da Divisão Técnica de Engenharia Diagnóstica do Instituto de Engenharia. O professor Tito é engenheiro civil, bacharel em Direito, inclusive, atua como perito de engenharia e criminalística desde 1979, além de ser professor, conferencista e autor de inúmeros livros e artigos. E o professor é muito interessante que foi o precursor da inspeção predial em engenharia diagnóstica, e também tem uma vivência larguíssima aí no âmbito da perícia grafoscópica. Professor Tito, gostaria de ouvir um pouco mais sobre esse histórico. Novamente, fica aqui meu muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, doutor Matheus, muito boa tarde. Eu agradeço demais o convite. Eu e Estela estamos aqui muito honrados de poder dar uma contribuição a esse blog renomado de direito imobiliário, que tem uma utilidade pública muito grande. Bom, respondendo à sua indagação, nós começamos nesse mundo da perícia e da investigação técnica de engenharia no final da década de 70. Começamos por volta de 79 e mergulhamos nisso na década de 80 e 90. Meu pai era vivo, foi um grande perito grafoscópico, aprendi muito com ele e depois enveredei pelas duas áreas, estudando muito, escrevendo livros e desenvolvendo algumas novidades. Como o doutor bem abordou, nós, na década de 90, trabalhávamos muito como assistente técnico das construtoras e observamos que não havia um foco na defesa da construção civil. Os construtores eram os vilões das demandas imobiliárias contra os condomínios. O assunto manutenção quase não era abordado. E resolvemos, então, nos aprofundar nisso. Fomos aos Estados Unidos, meus filhos eram pequenos, eles iam para a Disneyland e eu ia pesquisar coisas de engenharia. Então, descobri o Building Inspection, o Home Inspection, introduzi a inspeção predial no Brasil e comecei a mostrar as diversas responsabilidades. Ou seja, o condomínio também é responsável pela boa saúde da edificação, tendo que realizar uma boa manutenção. E a gente vem nessa luta de defesa da manutenção, de defesa da qualidade da construção, desde essa época, tentando até minimizar as demandas judiciais, porque se o construtor edificar com qualidade, se o condomínio bem cuidar, bem conservar e bem manter o edifício, evidentemente que os conflitos serão bastante reduzidos. Então, nessa trajetória, escrevemos livros sobre inspeção predial, juntamente com dois colegas no início, engenheiro Cabral e engenheiro Gulo. Depois, a Estela Mares agregou ao nosso grupo. Aí fizemos livros de engenharia diagnóstica, que é um livro voltado mais à investigação técnica para bem determinar as origens e causas dos problemas. E, paralelamente, na grafoscopia também escrevemos alguns livros. Demos aulas no Brasil inteiro, em cursos de pós-graduação sobre esses temas, tá certo? Participamos institucionalmente como diretor e presidente do IBAP São Paulo em várias gestões, depois no Instituto de Engenharia como coordenador de divisão, e atualmente a Estela prossegue esse trabalho com maestria. Ela é a grande coordenadora da divisão de engenharia diagnóstica do Instituto de Engenharia, é a professora que segue dando os cursos de pós-graduação e escrevendo os livros juntamente com a gente. Então, a princípio é isso. E só para finalizar essa exposição, mais recentemente, acho que conseguimos
um fato muito relevante, que foi a publicação do livro Manual de Manutenção em Edificações. Esse livro nós fizemos em parceria com o Instituto Superior Técnico de Lisboa. Os maiores profissionais de manutenção de Portugal participaram, das principais universidades de Coimbra, Porto e demais cidades com faculdades de engenharia de relevância, sendo, evidentemente, a mais destacada a Universidade de Lisboa. E aqui no Brasil pegamos os maiores especialistas também, né? Podendo destacar o Cabral e Gulo colegas, a professora Estela, o professor Douglas Barreto, da Universidade de São Carlos. Pegamos também o engenheiro Luiz Henrique Ceotto, o maior CEL de engenharia do Brasil, foi diretor da Impar, da Tishman, das maiores empresas de engenharia do Brasil, e outros grandes colegas também que, juntamente conosco, fizeram esse livro, coordenado principalmente pela Estela Mares e professora Inês Collen Flores, de Lisboa, da Universidade de Lisboa, né? E também um colega de vocês, que muito nos honrou participando com o prefácio, que foi o querido amigo e grande advogado Carlos Delmar, que prefaciou o livro pelo Brasil, sendo Fernando Branco o engenheiro que prefaciou o livro pela Universidade de Lisboa. Então é isso, meu querido. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, professor. E esse livro é absolutamente brilhante, que esse blog, sem dúvida, recomenda e muito. Como todos puderam ver, nós, advogados aqui no âmbito do direito imobiliário, devemos ir muito ao professor Tito e à professora Estela. E, professor Tito, seguindo nessa linha de exposição do professor, uma questão que se coloca é a seguinte: nesse blog, né, nós sempre batemos muito na tecla da importância da contratação de assistente técnico, né? Nessas ações de vícios construtivos, é extremamente relevante que o advogado possa contar também com esse auxílio na parte técnica, né? E nós destacamos que desde o momento inicial é muito relevante contar com esse auxílio, né? Seja para a elaboração de uma petição inicial, de uma defesa, já delineando ali as estratégias no âmbito técnico naquela ação judicial, né? Muitas vezes até contando com pareceres prévios. Então, aproveitando essa deixa, professor, gostaria de indagar qual exatamente a importância desse auxílio do assistente técnico desde o momento inicial do processo. Muito bem. Pergunta brilhante, doutor Matheus. Porque há necessidade de uma estratégia técnica dentro do processo e na fase da prova pericial. Para que essa estratégia seja definida, é preciso conhecer os problemas do objeto. Ou seja, os problemas que são motivos do conflito, as discussões, eventuais infiltrações, trincas, vazamentos, desprendimentos de revestimentos e por aí vai afora, etc. É preciso que o profissional, o assistente técnico, conheça a origem desse problema. Porque as origens dos problemas construtivos são 4. Tem a origem endógena, que é da própria construção, problemas de projeto, materiais e execução. Os problemas exógenos são causados por terceiros, tá certo? É um vizinho que faz uma obra inadequada e prejudica a sua construção, né? É um automóvel que bate num pilar e causa um dano. Então, os terceiros também, muitas vezes, são os causadores dos problemas. Temos os problemas naturais, e não pensem que são poucos, né? São as enchentes, os alagamentos, são os raios que causam, né, danos nas instalações elétricas, são os tremores de terra. E não pensem que no Brasil isso não existe. Na Avenida Paulista há diversos edifícios com anomalias construtivas decorrentes dos pequenos tremores de terra que lá ocorreram. No Morumbi também tem um caso de perícia
que isso foi importante. E, por fim, a origem pode ser funcional. Quem criou essa quarta origem fomos nós, né? Que a origem funcional, o problema de origem funcional é aquele decorrente da degradação natural do edifício, do mau uso ou uso excessivo e da falta de manutenção. Então, quando nós começamos na década de 90 com isso, Matheus, não existia manual do proprietário, não existia manual de uso, manutenção e conservação da edificação. Os construtores eram penalizados e nós despertamos isso no Secov Sinduscon, junto com Carlos Alberto Borges, com diversos outros colegas lá dos sindicatos dos construtores, desenvolvemos esses manuais e começamos a enfocar esses problemas sob a ótica da sua origem. Então, veja, a gente conhecendo isso previamente ao início do processo ou logo ao início, a gente tem condições de fazer a estratégia de defesa correta para o construtor ou para o condomínio. O condomínio vai focar a questão de origem endógena. O construtor vai focar as falhas dos problemas de origem funcional, que é a falta de manutenção, o mau uso, etc. Então, é fundamental a gente investigar e conhecer os problemas construtivos logo no início da prova pericial. Excelente, professor. Muito obrigado. E, professor Estela, seguindo essa lógica aí de um caminho processual, nós podemos pensar também na atuação do assistente técnico no momento posterior, que é o da elaboração dos quesitos, né? Então, queria indagar a professora, né, para a nossa audiência, que é composta por advogados, mas também por engenheiros, quais são as técnicas utilizadas para elaborar esses quesitos. Novamente, professora Estela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, doutor Matheus. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui com vocês. Bom, eu acho que o primeiro item, a primeira análise a ser feita é a gente seguir a estratégia. Então, foi definido lá na inicial, na contestação, uma estratégia para o caso. Então, a gente tem que elaborar quesitos pensando, alinhados com essa estratégia. E nesses casos específicos, né, de ações de vícios construtivos, é que nem o Tito comentou. A gente precisa elaborar os quesitos tentando esclarecer a origem dos problemas. Então, se são problemas decorrentes de origem endógena, nós vamos fazer quesitos sobre isso. Se forem problemas de origem funcional, os quesitos vão para esse lado. Mas eu sempre destaco que a gente tem que se deter ao foco do nosso caso. Então, por exemplo, nos quesitos elaborados por uma das partes, não precisam ser questionados todos os problemas apontados na edificação. Pode ter alguns problemas que para a construtora não é interessante levantar. Quem vai levantar esse problema específico é o condomínio. Ele que vai fazer aquela pergunta, né? Então, se a estratégia foi, por exemplo, tentar destacar os problemas de manutenção, de origem funcional, então as perguntas, os quesitos têm que ser direcionados para essa parte, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso só, na quantidade de quesitos, elaborar quesitos focados e objetivos, porque muitos quesitos, às vezes, não são bem-vindos, bem observados pelos peritos, né? Pelos peritos judiciais. Então, eu acho que a gente tem que ser objetivo e ficar dentro da estratégia. Excelente. E nós chegamos também, nós temos o momento, né, da vistoria, propriamente, né? E gostaria de indagar novamente o professor Tito. Professor, qual o professor entende que deve ser a postura dos assistentes e dos peritos naquele momento específico da vistoria? Realmente a vistoria é um momento da cirurgia, né? Fazendo uma comparação com os procedimentos médicos, né? A gente fala da engenharia diagnóstica, sempre fazemos um paralelo com o corpo humano, porque o edifício é praticamente o corpo humano com nomes diferentes, né?
Nós temos a ossatura no corpo humano e temos a estrutura no edifício, né? Nós temos a questão circulatória, né? O sistema circulatório no corpo humano, e nós temos a eletricidade, a água e os elevadores, né, circulando pelo edifício. Nós temos a pele, né, que é um outro componente do organismo, e as fachadas, né, dos edifícios, e por aí vai, né? Não vou fazer esse paralelo completo, mas é muito importante, então, a gente conhecer, né, todos esses sistemas e etc., no sentido de que, no momento da cirurgia, que é no momento de vistoria, a gente estar preparado para, como assistente técnico, destacar aqueles problemas, aquelas questões que são de interesse do nosso cliente. O outro assistente vai fazer a mesma coisa pelo lado do interesse do cliente dele. E o perito judicial, tendo dúvidas, né, no decorrer da vistoria, os assistentes técnicos podem esclarecer, se houver necessidade de documentos, etc., posteriormente fornecer ao perito, quer sejam os documentos da edificação, quer sejam os documentos do condomínio, a comprovar que fez a manutenção, a comprovar que há regularidade no fornecimento, tá certo, das concessionárias, porque as concessionárias também podem causar problemas nos edifícios, né? Uma pressão excessiva de água pode romper tubulações, uma sobrecarga elétrica pode gerar danos nas instalações do edifício e por aí vai, né? Agora, o ideal é a vistoria somente dos técnicos, o perito e os seus assistentes. Porém, isso é um ideal que é uma utopia, porque, na realidade, o que acontece é que o edifício precisa acompanhar os profissionais e sempre vai alguém do condomínio, vai o síndico, por exemplo. E o síndico, evidentemente, ele, como ser humano, ele quer participar da perícia, quer pressionar e quer impressionar o perito naqueles assuntos de seu interesse. Então, nessa hipótese, é razoável que o construtor também esteja representado com um engenheiro que fez a obra, ou com um engenheiro que faça assistência técnica da obra, ou por algum representante da empresa que conheça os aspectos construtivos dessa edificação, né? Então, muitas vezes isso acontece e muitas vezes há conflito e discussões, tá certo, em cima desse sistema, o que não engrandece a perícia, pelo contrário, isso somente, tá certo, gera uma tensão e às vezes até a perda de foco no objetivo técnico específico. E também aí acrescento, doutor Matheus, que muitas vezes uma das partes quer estar representada pelo seu advogado, né? E isso acontece também. Normalmente, os peritos não impedem, né, a participação das partes ou dos seus representantes. Então, aí, muitas vezes, aquele grupo enorme, né? São os 3 peritos, os peritos, às vezes, levam os seus assistentes, então já tem lá 4 ou 5 técnicos, são mais 2 do condomínio, é o zelador e o síndico acompanhando, e vai o engenheiro e o advogado, e o outro advogado. Então, no fim, fica aquele grupo de 10 pessoas, que é um complicador, mas a coisa é humana. A gente reconhece que isso, às vezes, é necessário. Então, os assistentes técnicos e o perito precisam ter serenidade, muito bom senso e bom humor, né? Eu acho até que o doutor Matheus participou comigo de uma diligência nesse sentido no passado. Deve lembrar que eu brincava muito, né? Exagerava, às vezes, na gozação, na brincadeira, e às vezes era bem rude, bem firme também, quando a coisa se excedia. E isso é normal, então, nessa circunstância de vistoria. Agora, atualmente, o que eu observo, doutor Matheus, é que
as demandas estão cada vez mais complexas, né? Essas ações entre incorporadores e condomínios, entre construtores, incorporadores e condomínios, estão cada vez mais complexas. Então, são raros os casos em que uma ou duas vistorias satisfazem. Muitas vezes são necessárias inúmeras vistorias. Então, eu diria que essa fase mais política, mais emocional, elas se desenvolvem na primeira ou segunda vistoria, depois as partes se acalmam, os advogados também se cansam, porque percebem que o trabalho de engenheiro é penoso, é muito mais agradável o advogado ficar no seu gabinete lá e depois receber todo o material para criticar, do que ficar comendo poeira, subindo escada e indo para subsolo, lugares às vezes insalubres, não é verdade? Então, esse bom humor que eu estou tendo agora de gozar um pouquinho os advogados é com permissa vênia, todo o direito, porque também sou bacharel em direito, então valorizo a profissão, sei quais são os seus ônus, mas também valorizo os colegas engenheiros. E estamos de mão dadas quando os processos são dessa natureza. Sem dúvida. Brilhante, professor. E, professora Estela, né, feita então essa vistoria, né, esse momento que o professor Tito coloca muito bem, né, o momento da cirurgia, fazendo essa comparação, nós temos um momento posteriormente em que o perito vai se debruçar sobre toda aquela análise feita e vai então elaborar o seu laudo pericial, né? A nossa legislação, sem prejuízo da legislação técnica, né, o nosso Código de Processo Civil estabelece ali alguns critérios que o laudo pericial tem que ter, né? Exposição do objeto da perícia, análise técnica e científica, indicação de metodologia, resposta aos quesitos, enfim. Professor Estela, do ponto de vista técnico, né? Quais as diretrizes gerais que o perito ele deve observar quando ele está redigindo, quando ele está elaborando o seu laudo pericial? Boa pergunta. No geral, a gente entende que se forem bem abordados todos os itens do Código do Processo Civil, né, que já são lá descritos, o laudo já apresenta uma boa fundamentação. Então, se o objeto da perícia for devidamente descrito, se for feita uma análise técnica bem fundamentada, com uma indicação de metodologia, né, metodologia atual e específica para o caso, e, por fim, a resposta aos quesitos, isso já, a princípio, deve satisfazer, né, a perícia. Então, todos os itens levantados vão ser devidamente respondidos pelo perito judicial e fundamentados no seu laudo técnico. Mas, além disso, a gente costuma indicar que seja levada em consideração a engenharia diagnóstica, porque na perícia judicial, tudo é perícia, né? A gente fala assim. Então, um perito é nomeado para fazer, pode ser nomeado para fazer uma simples vistoria, como também para fazer uma perícia, elaborar um método de um reparo, estimar orçamento para fazer eventuais intervenções numa edificação. Então, são serviços muito diferentes, né? Uma simples vistoria para constatar se existe um problema ou não é uma coisa, e um trabalho mais aprofundado para determinar realmente o diagnóstico do problema, determinar a origem, causa, o mecanismo de ação de alguma coisa, indicar qual reparo deve ser feito, juntando o orçamento para aquilo, é muito diferente. Então, são níveis distintos de trabalho. E a engenharia diagnóstica traz ferramentas para isso. Então, ela determina lá o que é vistoria, o que é uma inspeção, auditoria técnica, uma perícia realmente, né, mais completa, e até mesmo uma consultoria. Então, quando o perito ele usa esses conceitos de engenharia diagnóstica no seu laudo, fica muito mais claro, tanto para o juiz, para entender o tamanho daquele trabalho, até mesmo para as questões de honorários, né, que isso também é uma coisa muito debatida, às vezes, na ação judicial, no processo, mas também para as partes. Olha, o perito usou só a vistoria, então ele foi lá, levantou, descreveu, fez a constatação de tudo, e esse é o trabalho dele, né? A parte de eventuais outros diagnósticos ou apresentação de orçamento não faz parte.
isso está devidamente fundamentado utilizando a engenharia diagnóstica. Ou não, ele já usou uma ferramenta mais completa, como uma consultoria, por exemplo. Então, a engenharia diagnóstica eu acho que ajuda nós, como engenheiros, como peritos, assistentes técnicos, para fundamentarmos os nossos laudos, né? Então, eu acho que essa diretriz da engenharia diagnóstica é sempre bem-vinda, e nos auxilia nisso. E também, né, revisar o laudo, fazer aquela revisão final, ler tudo para ver se faz sentido. A gente sempre fala que qualquer pessoa que pegue o laudo precisa entender, né? Então, a gente tem que apresentar a nossa conclusão devidamente fundamentada e de um jeito fácil, para que todas as partes entendam. Isso é bem importante para um perito judicial. Além de fazer uma estrutura boa do laudo, né? Fazer uma formatação boa e uma estrutura, onde realmente tem uma ordem de sequência naquele laudo. Então, começa lá com o objetivo geral, depois vem a descrição de toda a metodologia, enfim, até no final você poder concluir. Então, a gente tem que evitar fazer laudos onde a conclusão que você chega no final não está devidamente explicada no conteúdo do laudo, né? Porque isso acaba levantando muitas questões e aí vira aquela perícia que não acaba nunca. Então, eu acho que a engenharia diagnóstica é um ponto que eu destacaria aqui para as diretrizes. Mas, no mais, o Código de Processo Civil já determina lá os 4 itens, né, necessários. Eu acho que um bom perito, seguindo isso, já deve apresentar um bom laudo. Muito, muito bem colocado, professora. Professor Tito, num momento, numa oportunidade ainda posterior, né, após a apresentação do laudo pelo perito, volta à baila o papel dos assistentes técnicos, né, com a elaboração de eventuais críticas, enfim. Quais que são esses caminhos do assistente e como essas eventuais críticas devem ser formuladas no seu entender, professor? Doutor Matheus, eu concordo com tudo que a professora Estela colocou, né? E acrescento o seguinte, que atualmente o que a gente tem observado é que grande parte dos peritos, muitos deles muito jovens, começando agora, não se atentam a esses detalhes com a devida profundidade, né? Passam ao largo de determinadas coisas importantes, né? Às vezes o laudo tem muito molho e pouco peixe, né? Tem muita fotografia, mas não tem a conclusão bem determinada. Não tem uma fundamentação robusta. E aí, então, imaginem os colegas advogados aqui o nível de críticas, né? Que às vezes é pesado. Porque, como até dizia o grande magistrado Gildo dos Santos, laudo sem conclusão e sem fundamentação é imprestável, até mesmo se for o laudo do perito judicial. Então, se um magistrado é rigoroso e firme e crítico com os laudos levianos e superficiais, que muitas vezes a gente se depara por aí, nós, os assistentes técnicos, não podemos nos furtar a fazer as críticas sobre essas omissões ou eventuais equívocos, né? Agora, o perito judicial experiente, ele evidentemente que ele chama os colegas assistentes para trocar uma ideia sobre as suas conclusões, para ouvir as razões finais dos assistentes e, eventualmente, até fornecendo a cópia do seu trabalho aos assistentes para uma crítica verbal imediata ali, para evitar depois os desgastes, né, que possam ocorrer na sequência da prova pericial. Mas, no mundo moderno, a gente sabe que, com a correria, são raros os profissionais que fazem isso, né? Normalmente, os peritos já protocolam o seu laudo,
muitas vezes nem comunicam os assistentes, o que é uma falha ética grande, no meu entendimento. E depois, então, os assistentes já meio milindrados salgam um pouco nas críticas, né? Porém, eu acho que esse debate é fundamental, porque ninguém é perfeito. Por mais honesto e bem intencionado que seja o perito, ele pode omitir alguma coisa ou se equivocar, e os assistentes estão ali justamente para levantar essas questões com as suas críticas. Os advogados são fundamentais com os quesitos suplementares de esclarecimentos, etc. E, por fim, com toda essa prova desenvolvida, evidentemente que fica fácil para o juízo entender efetivamente as razões de cada lado, as razões técnicas que fundamentam, tá certo? E que vão fundamentar a sua sentença. Então, eu acho que o trabalho conjunto, né, na prova pericial, quer seja, né, do perito judicial com os assistentes, destes com as partes e os seus advogados, eventuais quesitos do magistrado ou Ministério Público, etc. Essa troca de ideias geral e essa participação forte nas diversas etapas, tudo isso favorece para que a prova pericial seja um elemento importante, né, e fundamental na decisão, tá certo? Referente a essa questão. Professor Tito, professor Estela, uma verdadeira aula aqui, aprendi demais, certamente os nossos ouvintes também aproveitaram muito essa aula que os professores deram. Muito obrigado novamente, é uma grande honra recebê-los aqui e, quem sabe, em outras oportunidades também. Fica aqui meu grande abraço aos professores. Eu vou pedir licença só, antes de me despedir, de fazer a minha última propaganda, porque é a última produção que tivemos. Claro. E cá está, que é o nosso livro, o Manual de Manutenção em Edificações, né? Que é editado pela Leude, né? E pode ser adquirido no site para os advogados e colegas engenheiros que se interessarem. E fazendo também a propaganda final do livro citado pela professora Estela, aqui também tem o Manual de Engenharia Diagnósticas, que são os 2 livros que recomendo àqueles que trabalham, né, e que gostam da prova pericial. E então agradeço, finalizando, deixando um grande abraço para você, para o Alexandre, para o Dr. Bruno e para os demais colaboradores aí do Junqueira Gomide Advogados aí, que realmente muito me orgulha de ser cliente e amigo de vocês. Professor, eu também quero. Muito obrigado. Também quero agradecer, Matheus, porque o trabalho que vocês fazem no blog do Direito Civil Imobiliário é fenomenal, assim. Não parem, apenas não parem. É muito importante para a nossa área. Obrigada. Professores, eu é que agradeço. Então, continuem acompanhando o blog. Em breve teremos mais vídeos e aulas como essa que tivemos hoje. Um grande abraço a todos.